a concentração bancária no Brasil. Esse é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco é o professor da Universidade de Brasília, UNB, e também do Conselho Regional de Economia, Corecon, professor César Augusto Bergo. Participa dessa entrevista o jornalista Ronaldo Martins. Professor, eu queria que o senhor concluísse, então, a questão dos bancos estaduais. Eles tiveram uma etapa importante no desenvolvimento de cada estado, depois houve uma degradação do banco, né? uma queda da sua função, um desvio de função, e aí como é que terminou essa história? E ainda também eu gostaria de acrescentar uma questão que é muito importante. É o inchaço dos quadros dos bancos estaduais, utilização até política, e você encarecia o custo desses bancos, né? Então, o imposto inflacionário, de alguma forma, cobria isso debaixo lá do tapetinho, né? Mas o que tinha um problema maior é o seguinte, você tinha no seu topo pessoas não muito preparadas do ponto de vista de gestão financeira, né? E no seu conteúdo, diria assim, intermediário, né? Os executivos, gerentes, eles também tinham um salário acima da média do mercado e, que é pior, era também os benefícios, né? Porque quando se pensa em salário, mas tinha também um sistema assistencialista absurdo, né? Então, somando isso tudo, você tinha praticamente a receita dos bancos estaduais para cobrir despesa de pessoal, né? Ou custos administrativos. Então, agravado ainda com essa situação de empréstimos também não feito dentro de uma boa técnica bancária, né? Que garantiu o retorno. Por motivos políticos. Políticos e também, assim, de necessidade. Né? Porque você tem umas empresas estatais de energia, de saneamento. Você não ia deixar a obra parar por falta de recurso, você colocava o recurso. Então, não sei se seria só político, né? Tinha questão social também, né? Que você tinha que olhar também, e os bancos estaduais tinham muito esse viés. Razão pela qual chegou num determinado momento, você teve uma dificuldade muito grande em dois grandes bancos, que seria o Banespa e o Banerj, né? Houve uma intervenção nesses bancos. Em outros três menores, mas esses dois aí seria para traçar o cenário que aconteceu. E houve uma dificuldade muito de negociação com os governos estaduais com vistas ou a privatização, né? Ou desestatização desses bancos. Né? Daí o que o Ronaldo perguntou do PROES. Exatamente. Aí surge o PROES, né? Que é uma saída honrosa, né? Bem negociada, né? E no caso de São Paulo, foi negociado que o Banespa seria, de alguma forma, federalizado e a nossa Caixa continua ainda estadual. Então, a nossa Caixa continuou estadual e o Banespa foi federalizado até a sua privatização, no caso, a compra pelo Santander, pelo valor de 7,5 bilhões, que foi o Santander, e surpreendeu todo mundo à época, que a proposta mais alta era do Unibanco, com 2 bilhões e 100. Era mais 5 bilhões a mais. Então, ali chega ao final a epopeia da questão dos bancos estaduais da forma que foi concebida lá na década de 20, na década de 30. E os outros bancos públicos? E surge então essa nova filosofia dos bancos públicos, no caso estaduais, né? Depois eu vou falar dos bancos públicos. Não, fala também por que alguns sobreviveram, tipo Sergipe, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e o Distrito Federal. No caso, assim, basicamente do Banco de Brasília, ele não participou do PROES. Então, financeiramente, ele estava fora de qualquer dúvida com relação à sobrevivência. Isso acontece em qualquer ramo negocial e comercial, até mesmo no ramo da televisão. Acho que vocês lembram da TV Tupi, né? Claro. Quando ela quebrou, deixou duas emissoras ainda sobreviventes, né? A de Brasília e a de Salvador. Né? Então, isso tudo, nos bancos aconteceu também. No caso do BRB, ele tinha uma forte presença do governo do Distrito Federal dentro dele, no tocante à arrecadação. Isso deu uma sustentação absurda para o banco, como dá hoje ainda. Você ter um governo do seu lado é tudo que eu queria, né? Do caso do Banco do Sergipe, do Banco do Rio Grande do Sul, que participou do PROES, né? E foi de uma forma saneado, ele absorveu a Caixa do Rio Grande do Sul também, que tinha lá uma Caixa Econômica estadual. Então houve um fortalecimento desse banco dentro da linha do saneamento. E assim aconteceu com o Banco de Sergipe, o Banco do Espírito Santo, sendo que há de se destacar que é o profissionalismo desses bancos. Eu tenho conhecimento, inclusive, no caso até do próprio Banco do Estado do Espírito Santo e do Banco de Sergipe, eu participei de cursos de treinamento das pessoas lá. Né? Fui dar cursos específicos, um forte investimento em treinamento. Então, esses bancos eles estão muito bem profissionalizados. Então, eles conseguem passar, de alguma forma, por essa turbulência. Agora, nada impede de amanhã eles serem absorvidos, né? Porque nós vamos falar da seguinte forma.
você tem hoje no mercado 5 grandes conglomerados financeiros. São os 5. Eu estou incluindo nesses 5 aí, nesse quinto aí, o HSBC. Quais seriam os 5? Seria o Banco do Brasil, o Banco Itaú, o Bradesco, o Santander e o HSBC. Eu estou deixando de fora a Caixa Econômica, que depois é um capítulo à parte, a Caixa Econômica Federal, que ela poderia estar bem nesse bojo aí também, né? Mas você tem 2 estrangeiros e 3 nacionais, né? E o que acontece é que você tem barreiras de entrada para outros bancos aí, assumirem essa posição aí, né? Então, quando o Itaú comprou o Unibanco e passou o Banco do Brasil, logo o Banco do Brasil se esforçou, comprou o Votorantim e passou o Itaú de novo, né? Então, e outro detalhe importante, a gente fala, não, que o Unibanco comprou, o Itaú comprou o Unibanco. Na verdade, a gente é até questionável quem comprou quem ali. Porque, por exemplo, o presidente do Conselho de Administração do Banco Itaú pertencia ao antigo Unibanco. A gente sabe que o Conselho de Administração numa organização é quem manda. No caso do Santander com Real, aí foi compra. Aí sim, porque aí foi muito importante a sua colocação, Elival, porque no caso do Santander, existe um preâmbulo aí, que foi o Real, que também era um banco que o pessoal no mercado via com necessidade de ser absorvido, e ele foi comprado por um banco holandês, né, o ABN AMRO. Então houve uma passagem ainda para um grande banco, que esse ABN é um grande banco internacional, para depois ser vendido para o Santander. Agora, nesse primeiro momento, os bancos estrangeiros chegaram no Brasil e houve uma reação dos bancos nacionais mais recentemente, não? Sobretudo Bradesco e Itaú. O que aconteceu? Os bancos estrangeiros perderam um pouco o interesse ou eles ainda têm capacidade de investir mais aqui? Olha, quando a gente fala de banco estrangeiro, é até um crime a gente falar de HSBC e Santander, que são os 2 maiores do mundo, né? Então, assim, dificilmente, eu diria para você que eles têm muito cacife para continuar aqui no país, né? E não podemos esquecer o Citibank, que apesar da crise, o Citi é uma história um pouco diferente. Né? O Citi é uma história diferente. Já estava aqui. Sim, mas é pela origem dele também americana, e nos Estados Unidos eles não têm essa tradição de grandes bancos. Eles são muito regionalizados, né? Já na Europa, não. Na Europa é continental, os bancos são continentais, né? Você tem o Deutsche Bank também, que tem uma presença boa no Brasil, mas é banco médio, né? Banco grande mesmo. No Brasil hoje nós temos o Santander. O HSBC já vem um pouquinho bem atrás, né? E nós tínhamos até bem pouco tempo o Vivalskaya também, que foi embora, né? Veio e foi embora, né? Então, assim, os bancos estrangeiros também, é lógico, eles vêm atrás de lucro, né? Então o lucro está atrativo, vem. O que surpreende é a atuação do Santander no nosso mercado, né? Adquirindo bancos e com uma postura bem objetiva, né? E incomoda mesmo os outros 3 bancos maiores. Entrando no longo prazo de cabeça, que é o crédito habitacional. Sim, e também com uma proposta muito interessante. Agora, quando ele absorveu o Banco Real, por exemplo, sobre o meio ambiente, ele absorveu bastante a questão do discurso de meio ambiente, que é o futuro que eu acho que temos que trabalhar. Sustentabilidade. Mas voltando à questão, basicamente, do trabalho que foi feito lá no bancos estaduais, né, você tem o saneamento, foi feito o saneamento, foi feita a restauração e alguns foram até extintos. Né? E você tem uma absorção, por exemplo, do Banerj pelo Banco Itaú. Né? Na verdade, o que houve ali foi uma absorção das agências, não necessariamente do banco. O banco ainda continua em liquidação. Né? Então você tem essa estrutura. A falta dos bancos estaduais foi suprida, de certa forma, pelos 2 grandes bancos nacionais, que seriam a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Que estariam bem sólidos hoje? Sim. A Caixa Econômica e o Banco do Brasil, eles são sólidos. Mas só que eu não diria, como eu entrei no Banco do Brasil em 1974, eu entrei como office boy. E eu lembro quando o meu chefe falou assim... Geisel, né? 74 era o Geisel. E o meu chefe falou para mim assim, olha... Quando o Banco do Brasil quebrar, o Brasil quebra antes. Ele falava assim para mim. Né? Imaginário popular. Imaginário, né? Então, para mim, eu acreditava. Mas só que depois que eu entrei no banco, eu vi que não era verdade. Porque nessa época do próprio Proer, o banco precisou de uma injeção financeira de 8 bilhões. Né? Então, agora, se não houvesse... fala um pouquinho dessa questão do risco sistêmico. Quer dizer, isso aí é uma coisa assim, é uma alegação política para poder socorrer determinados grupos, ou isso de fato é um grande perigo para a economia deixar ocorrer o risco sistêmico? O risco sistêmico é terrível, porque é o seguinte, é como eu falei aqui no início, o maior patrimônio do banco é a fidúcia. Então, se eu não confio, eu vou. Então, a probabilidade de quebrar um banco e levar a quebrar outros bancos é muito grande. Então,
O risco sistêmico, que no jargão popular é conhecido como efeito dominó, né? Você põe um dominó e os outros vão derrubando, isso é uma verdade no mercado financeiro inequívoca, né? Então, assim, existe o risco sistêmico e as nossas autoridades monetárias, no caso do Brasil, ele trabalha para que evite esse risco venha se tornar uma realidade. Recentemente nós tivemos casos de bancos médios, pequenos aí que tiveram dificuldade, né, de solvência. O Pan-Americano, por exemplo. O Pan-Americano e o próprio o Banco Safra, né? Sim. Não, no caso é o Banco Santos. Banco né? Santos. Me desculpa, eu falei Santos. Safra, que é o Banco Santos, né? E que chegou a ter uma repercussão. Tá bem, né? A princípio, pelos números que a gente tem conhecimento, sim, não há dúvida alguma. Mas eu ia falar Banco Santos, né? Santos. E eu me equivoquei. Mas no caso aqui, do ponto de vista de sistema financeiro, o que contribuiu bastante foi esse sistema de transferência de recursos, o STR. Né? Fala um pouquinho dele. Ele permite vislumbrar online as movimentações bancárias. Então não existe aquela situação de eu fazer um pagamento e ele não sensibilizar a conta reserva bancária do banco. Então o Banco Central monitora esses sistema aspectos. De fiscalização Sim. muito mais forte. E existe uma gradação, né? O banco hoje precisa de recursos, ele vai num determinado fórum com os outros bancos e ele tem um recurso chamado CDI, que é o Certificado de Depósito Interfinanceiro ou Interbancário. Ele utiliza esses recursos para aquele momento de dificuldade momentânea, né, de caixa. E caso ele não consiga esse empréstimo, ele vai recorrer ao redesconto do Banco Central numa taxa um pouco punitiva, né? Então, assim, os bancos não gostam de ir no redesconto, mas o Banco Central está ali e vendo isso. Quando esse banco chega no redesconto, aí o Banco Central ele tem uma cartilha de atuação para esse tipo, para evitar exatamente o risco sistêmico. Ele vai atuar ou colocando dinheiro no banco ou fazendo a gestão do banco para evitar a quebra dessa instituição que foi feita no Banco Pan-Americano. Se buscou uma solução caseira com outro mecanismo que foi criado para evitar esse efeito dominó, que é o Fundo Garantidor, né? Só podia explicar como é que é isso? Em 95, quando veio o PROER, foi autorizada a criação de sociedades sem fins lucrativos com vistas de garantir os depósitos, né, das pessoas físicas. Então, o Fundo Garantidor de Crédito, ele veio dentro dessa lide, em que, no caso a FEBRABAN, representante dos bancos, ela é gestora desse fundo no sentido em que há uma contribuição dos próprios bancos. O dinheiro vem dos bancos. Dos próprios bancos para a formação desse fundo. Agora, entra dinheiro público nisso? Não entra dinheiro público. Agora, o detalhe aí... E é uma contribuição compulsória ou não? É compulsória. É 0,025% de todos os depósitos em poupança, ou seja, todos aqueles depósitos são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, tá certo? E aí, quais são os ativos que são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito? Isso é muito importante porque o nosso investidor, às vezes, confunde a coisa, né? Então, seria o depósito à vista, independentemente do valor? Não, aí é no limite de R$60 mil por CPF. Ou seja, até 60 mil ou do depósito o CNPJ, né? Até R$60 mil. E aí garante depósito à vista. E de aplicações? Aplicações CDB, poupança. E eu queria destacar aqui, fundo de investimento não é coberto pelo FGC, não é. E CDB e poupança em que valor? Até R$60 mil. Tudo até 60 mil. Até 60 mil. E aí o detalhe importante é que esses recursos, que a gente fala que é dos bancos, mas na verdade indiretamente vem do próprio correntista também. Porque quando ele emite um cheque sem fundo, por exemplo, esse fundo, né? Essa multa, ele vai para esse fundo garantidor de crédito. Esse fundo seria como um seguro. É um seguro, né? E que é para garantir esses depósitos. Obviamente, recentemente houve um uso desses recursos para efeito de socorrer um banco, né? Mas é previsto também. Na verdade, assim, não era proibido, né? Tudo que não é proibido é permitido, e aí foi o que aconteceu. Mas não está na essência da criação do Fundo Garantidor de Crédito, né? Que era para socorrer correntistas e não banqueiros, né? Houve uma pequena distorção aí, interpretação, né? aí, né? Mas o que é a excrescência aí maior é o tal de cheque pré-datado, entendeu? Então, esse cheque pré-datado, ele não deveria existir. E não existe em lugar nenhum, só no Brasil, né? Porque, na verdade, é como se você tivesse para o cidadão aqui e nem legalmente existe aqui. Não, ele vai... Não, legalmente existe, porque você não é proibido também, mas só que não é... o cheque é... Mas com o crescimento dos cartões, ele reduziu até um pouco, né?
Deveria ter reduzido, né? Mas em função de taxas que o cartão cobra, os lojistas eles pegam pagamento em cheque, né? Do cheque. E acaba criando moeda, né? Então, cada um vira uma casa da moeda, vai emitindo cheque, acaba sendo moeda, né? E você também, é outra questão que tem que ser trabalhada também para efeito de você moralizar essa questão do sistema financeiro, porque não dá para um cidadão comum ficar emitindo moeda, né? E emite mesmo. E o lojista, lógico, você vai falar, não corre risco de segurança. Corre, mas ocorre o seguinte, que prefere às vezes correr do que pagar uma taxa à administradora de cartão de crédito. Mas isso aí é a questão. Mas por que eu lembrei do cheque, né? Na sua pergunta aí que você fez. Porque ele acaba também onerando o custo dos bancos também, né? Nos processamentos, na compensação. Isso tudo é gente que você tem que deixar lá para fazer. E muitas vezes, hoje, pelo sistema que nós temos, ele não deveria nem existir mais. A verdade é essa. O meio magnético, ele supre totalmente a existência do cheque papel. Professor, vamos falar um pouquinho do BIS, o Banco de Compensação Internacional, também chamado o Banco Central dos Bancos Centrais. Mas no próximo bloco, aguarde.